A paz, povo de Deus. Pastor Adriano aqui, tudo bem? Preparados para mais um vídeo? Nós estamos, nesses últimos dias, tendo revelações, muitas supostas revelações, e eu resolvi fazer um vídeo respondendo a alguns questionamentos de alguns alunos em relação a essas revelações dos últimos dias. Não só revelações dos últimos dias concernentes ao tempo do coronavírus, mas também a revelações concernentes à palavra de Deus, à eclésia, enfim. E eu gostaria, antes de falar na questão da revelação em si, ou das revelações em si, eu gostaria de trazer o conceito do porquê do conhecimento bíblico ser importante. E não só o conhecimento bíblico ser importante, mas como que Deus ele colocou este conhecimento à nossa disposição. Eu gostaria de fazer uma reflexão em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 em diante. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o seguinte: assim, ele designou alguns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo ao povo de Éfeso, ele esclarece esta questão que Deus estabeleceu, designou, orientou a sua igreja, os mestres, os pastores, os profetas, evangelistas e também os apóstolos. E o objetivo é claro aqui, que o conhecimento, ele tem nesse texto três partes. O conhecimento, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para o serviço. Então, o conhecimento da própria palavra de Deus, bem como das suas doutrinas e ensinamentos, é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Aqui mostra a importância de se ter um preparo para exercer o ministério, exercer o serviço para a igreja, para o reino de Deus. Segundo, ele estabelece também que o conhecimento ele nos leva, ou tem o objetivo de nos levar à maturidade cristã, a esta maturidade que faz com que a pessoa entenda plenamente sobre, principalmente, a obra de Cristo e também o conhecimento como de um todo do reino e da Bíblia Sagrada. Então, a maturidade, ela nos leva, ou ela tem o objetivo de nos levar à firmeza da fé, a não sermos, como diz o versículo de número 14, que não sermos mais levados por ondas teológicas, por modismos teológicos, por ensinamentos filosóficos até mesmo, que venha a surgir no decorrer das eras. E Paulo ele escreve, inspirado por Deus, a esse respeito, da importância de termos firmeza. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos para o ministério. Segundo, chegar à maturidade cristã. O objetivo do conhecimento é chegar à maturidade cristã, não sejamos mais meninos no conhecimento. E terceiro, sermos fiéis naquilo que cremos, naquilo que realmente nós cremos, naquilo que realmente nós temos
como base de fé. E é assim que ele estabelece. Eu gostaria de fazer uma menção, por exemplo, onde está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, escrevendo a segunda carta universal, no capítulo 3, e o versículo de número 16 e 17, olha o que está escrito. Ele escreve do mesmo modo todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre assuntos nos quais existem trechos de difícil entendimento, os quais são distorcidos, observe bem, distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também os demais com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e pela sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Olha o que o apóstolo Pedro está nos afirmando. Ele está falando a respeito dos escritos de Paulo, que alguns trechos eram de difícil entendimento, mas que os ignorantes usavam para distorcer ou torcer a verdade. Observe bem que o objetivo de algumas revelações é distorcer a verdade, distorcer aquilo que está escrito corretamente. E eu gostaria de trazer essa reflexão também em Mateus capítulo de número 13. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 13 e o versículo de número 19. Olha o que diz aqui: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Observe aqui, o detalhe é que a pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende. Então o objetivo do conhecimento também é trazer compreensão, uma vez que se a pessoa recebe o conhecimento, recebe esta semente que é boa em si, mas ela não compreende o que esta verdade quer lhe trazer, o maligno vem e arranca com facilidade, porque ela não compreendeu. Então nesse vídeo eu quero encerrar aqui dizendo a seguinte questão: que as revelações, que essas supostas revelações, elas só acham guarida em coração onde não tem firmeza na verdade, na palavra. E nos próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal, eu vou estar falando sobre duas matérias muito importantes para a compreensão das Escrituras, para o entendimento das Escrituras. A primeira é a hermenêutica e a segunda é a matéria chamada de exegese. Eu gostaria de transmitir, finalizar esse vídeo aqui, dizendo que está escrito em Deuteronômio, o capítulo de número 29 e versículo 29, diz assim: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, o nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Deus está aqui dizendo a seguinte questão: que os mistérios ou coisas ocultas pertencem ao Senhor, e as coisas já reveladas a nós e a nossos filhos. O que quer dizer isso, pastor Adriano? Quer dizer que existem algumas coisas que Deus guardou em mistério, e existem outras coisas que já nos foram reveladas. E a maior das revelações é a própria Bíblia Sagrada, é a própria Palavra de Deus. Esta que está aqui em minhas mãos é a maior de todas as revelações. Esta é a única revelação infalível, inerrante. Esta é a nossa base, é a base que nós temos. Fugindo desta revelação que é bíblica, eu posso abrir margem para outras ou várias revelações que podem ser perigosas à nossa fé. Então a única regra de fé e prática infalível é a Bíblia Sagrada. São as Escrituras que foram inspiradas por Deus para cerca de 40
pessoas, cerca de 40 homens, escreverem inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia só contém um autor, que é o Espírito do Senhor, mas escritores tiveram cerca de 40, e esta palavra é a única revelação que nós podemos ter 100% de certeza e de confiança que ela se cumprirá. Portanto, o conselho que eu deixo, e para você assistir os outros vídeos em relação a como interpretar corretamente as Escrituras, o conselho que eu deixo é: cuidado com revelações. Ah, pastor, foi um anjo que apareceu, foi uma grande luz que apareceu em meu quarto, foi num sonho, foi em um lugar especial. Olha, não importa. Se a revelação que Deus der, ou supostamente Deus der a alguém, não for condizente com o que a palavra diz, seja maldito. Como o apóstolo Paulo ensinou em uma das suas cartas, dizendo que se aparecesse um anjo de luz e pregar, ou até mesmo ele mesmo, e pregasse um outro evangelho, que não fosse este evangelho das Sagradas Escrituras, que foram inspirados por Deus, que fossem considerados como malditos, porque a maior das revelações é a palavra de Deus.